A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o programa Intercessão, neste dia que fez o Senhor. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, no canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco, pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Aproveite este início de programa e compartilhe os nossos links com seus familiares e amigos. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, e o verso de número 7, que nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Neste primeiro bloco do programa de hoje, contamos com a presença do pastor Valdemir Farias. Ele que tem cooperado com o nosso amado pastor como co-pastor no Templo Central da nossa Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. A paz do Senhor, pastor. Evangelista Sóstenes, a paz do Senhor, a audiência da Rede Brasil. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez reunidos, para tratar a respeito de temas importantes para os servos de Deus e da atualidade, Com certeza, pastor. É sempre uma satisfação contar com a sua presença aqui na Rede Brasil, uma presença que sempre tem a contribuir, especialmente nesta área de oração. Agradeço o convite e a escala do nosso pastor. Amém, pastor. Então, para nós iniciarmos este momento tão especial, nada melhor do que aproveitar já a presença do pastor Farias e ele fazer esta oração inicial com todos nós. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus que estás nos céus, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que estamos aqui reunidos. Trataremos, Senhor, com respeito à tua palavra, Senhor, a realidade deste mundo em que estamos vivendo. Dirige, Senhor, que todos aqueles que participam e todos aqueles que hão de ser alcançados por este programa, Senhor, sejam abençoados no Teu nome e que o Teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos um tema muito que especial para ser tratado por aqueles que estão sempre envolvidos com o tema de oração. O nosso tema para hoje, para a nossa reflexão, é a importância da intercessão em momentos de crise. E nada melhor do que aproveitar a presença do pastor Valdemir Farias conosco no dia de hoje e gostaríamos até mesmo de justificar, a ausência do pastor Jefferson, aleluia, ele que é o apresentador oficial deste programa, mas que hoje não poderá estar conosco. Portanto, o pastor Farias, teremos com ele este momento maravilhoso para meditarmos sobre como interceder justamente nestes momentos de crise. Portanto, pastor, nós temos um tema muito que especial neste período do ano, hoje sendo o último programa do ano de 2022, e algumas pessoas enfrentam crises neste período do ano, porque algumas pessoas fazem uma avaliação de como o ano ocorreu e algumas ficam frustradas, e isso gera até mesmo uma depressão. Há outras pessoas que projetam o futuro e olham para o ano que vem, o ano de 2023, e geram uma certa expectativa sobre o futuro e acabam também promovendo um sentimento de ansiedade. E é justamente sobre esses temas que gostaríamos de conversar hoje. Aqui na tela nós temos esses temas: frustração, depressão e ansiedade. Eu gostaria de pedir, pastor, ao senhor, se for possível, para o senhor trazer uma definição de cada um desses temas que nós temos aqui. Irmão Sóstenes, olha, eu preciso definir um pouco, diferenciar um pouco a questão da frustração, depressão, ansiedade, primeiro, como parte da nossa natureza humana. Então, a pessoa pode estar deprimida, a pessoa pode ter frustrações, pode ter ansiedades, isso é parte da natureza humana. E o outro aspecto é o aspecto patológico.
quando a depressão ela passa a ser um incômodo à vida daquela pessoa e precisa ser tratada por uma visão médica. Então isso pode acontecer tanto com a depressão quanto com a ansiedade. Então, em padrões normais, em padrões aceitáveis, fazem parte, inclusive, da nossa existência como pessoas humanas. A gente vai encontrar na Bíblia, o Salmo 42, versículo de número 11, né? Porque te abates, ó minha alma. Então, ali é o abatimento, ou seria um quadro depressivo normal da natureza humana, né? Assim como o texto que o senhor leu, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? O homem de Deus falando. Então essa ansiedade aí que ele está falando é uma ansiedade normal, porque nós temos isso dentro da nossa natureza humana. Agora, quando isso extrapola os limites do controle, os limites da convivência e começa a entrar em âmbitos que, de certa forma, chegam a ser até perigosos, então é aonde está o problema, né? Passa a ser uma coisa patológica, precisa ter uma outra abordagem e precisa ter um outro aspecto de tratamento. Agora, claro que a oração, ela sobrepassa todo e qualquer limite, né? Exatamente. É importante, pastor, ouvirmos isto, e você, querido irmão que está em casa nos acompanhando, é importante pontuar que o que o pastor Farias nos apresentou, dizendo que tanto a ansiedade como a própria depressão são fatores inerentes à condição inerente a cada ser humano, não é isso, pastor? Claro, claro. Todos nós temos momentos, né? Isso faz parte da nossa vivência. Momentos de alegria, de tristeza, a gente pode ficar deprimido, a gente pode ficar ansioso, nós podemos nos frustrar com alguma coisa. Isso é parte da natureza humana e a Bíblia vai nos ensinar, né, a tratar e a lidar com isso. Uma das ferramentas é a oração, né, e a palavra de Deus, a fé. Então, ferramentas que vêm justamente para mudar esse quadro, né, quando a pessoa está vivenciando momentos de crise dentro no aspecto que eu estou falando, no sentido natural da natureza humana, né? Então a Bíblia ela é sempre um impulsionador, né? Não temas, né? Se alegre, se anime. Deus disse a Paulo, né? Anima-te, Paulo. Né? Então nós vamos encontrar muito isso na Bíblia. O quadro natural da nossa vida, o histórico natural da nossa vida é altos e baixos, porque faz parte da nossa natureza. Então, eu gostaria, pastor, de aproveitar e trazer esta palavra para os irmãos que estão nos acompanhando agora, dizendo que é possível que este quadro esteja presente em sua vida e isto é algo natural. O que pode trazer uma certa preocupação é quando ele foge da normalidade, de alguém estar com a expectativa sobre o futuro. Então, esta ansiedade, ela é até salutar, não é? A pessoa está pensando em arrumar um emprego, preocupado em se casar, em manter a estabilidade da família. Esta preocupação, ela é salutar, porque aí a pessoa vai organizar os projetos da vida, não é isso, pastor? Exatamente. É inclusive uma mola motriz, né? É como o medo, né? Eu não quero ter medo, não. O medo faz parte, Deus colocou em nós, que é um mecanismo de defesa. Se você não sentir medo de uma coisa que pode lhe prejudicar, você vai lá e coloca a mão e vai se prejudicar, né? Exatamente. Então, tudo que existe na nossa natureza, dentro de padrões aceitáveis, eles contribuem, de certa maneira, para a nossa existência nesse mundo, né? Agora, quando uma coisa passa a ser fixa, né? Você tem um pensamento fixo, vamos dizer assim, em relação a algo, isso domina a sua mente de uma forma... aí já está extrapolando os limites aceitáveis e aí já passa a ter uma outra conotação. Amém. Então, é importante você que está em casa perceber bem as palavras que estão sendo ditas, porque se tiver alguma coisa que estiver neutralizando a sua área cognitiva, intelectual, até mesmo o seu corpo, refletindo no seu corpo, de maneira tal que você está paralisada, então, eis aí um alerta para se procurar um profissional na área, para que você possa ser diagnosticado de acordo com aquilo que você apresentar,
como sendo os seus sintomas, e aí você poder ser acompanhado adequadamente, não é assim, pastor? Exatamente, porque a ansiedade, a depressão, que depois pode se falar com mais detalhes, né? Ela reflete em sintomas visíveis. A gente fala sempre depressão, ansiedade como uma coisa subjetiva, uma coisa da emoção, do pensamento, mas quando ela passa a tomar proporções patológicas, ela vai começar também a dar sinais físicos, sinais visíveis, né? E é aí onde deve haver a preocupação com o que a pessoa está vivenciando. Então, pensando nesta preocupação que o pastor Valdemir Farias tem nos apresentado, nós temos aqui uma informação, pastor, que diz assim: conforme a pesquisa Vigitel de 2021, 11,3% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico para a depressão. Essas estatísticas, segundo a OMS, colocam o Brasil na ponta do ranking de países com mais pessoas depressivas no mundo. Então, considerando que 11,3% da população brasileira está apresentando este quadro depressivo, nós podemos estimar uma média de 21 milhões de pessoas, aproximadamente. Isso é um quadro preocupante, pastor. É um quadro preocupante, é um número muito, muito grande, né? Agora, a gente também precisa pontuar, a informação da tela que a gente trouxe aí, né? Frisa, né? Receberam diagnóstico médico. Nós temos hoje visto também o autodiagnóstico, né? Então a pessoa começa a ter determinados problemas na sua vida e tal, aí diz, não, eu estou com depressão. E aí ele próprio se autodiagnostica, ele próprio se classifica, porque quando ele diz a si próprio, eu estou com depressão, então eu tenho que ficar em casa trancado. Então, mas foi ele que decidiu ficar em casa trancado. Então o quadro patológico, normalmente, quem está vivenciando, ele não tem a completa noção de que ele está vivenciando aquilo. Para fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação, entendeu? Então, normalmente o que acontece? O vizinho, o parente, o esposo, os filhos começam a ser afetados por determinadas situações, comportamento daquela pessoa que ela própria não sabe identificar o porquê. Então isso é muito interessante e é muito importante. Então, para não... já é um número altíssimo, né? E além de tudo isso aí, às vezes a pessoa está apenas passando por um momento de tristeza e se denominar uma pessoa com quadro depressivo grave. Então, e aí, pastor, é interessante a gente perceber também que o intercessor, ele deve entender esta situação para conduzir, não é? A pessoa que está nesse quadro, além de orar, conduzir esta pessoa também a esta avaliação médica profissional, não o intercessor dizendo, você está nesse quadro, mas o intercessor também conduzir esta pessoa nisso. Sem dúvida, porque existe também uma falta de entendimento, vamos dizer assim, né? Não por maldade, mas uma falta de entendimento que, em alguns casos, né, as crises emocionais, né, a depressão, a ansiedade, né? A depressão tem a ver com coisas passadas. A ansiedade tem a ver com coisas futuras. É quando você não consegue lidar com o seu futuro. E a depressão quando você está travado em relação ao seu passado em algum aspecto. Então, normalmente espiritualizar isso e achar que tudo é espiritual. Não, tudo não é espiritual. Tem quadros que precisam ser diagnosticados por um médico profissional bem qualificado e precisa ser medicado. E, claro, isso não isenta que nós continuemos orando, intercedendo por aquela pessoa, porque Deus tem várias maneiras de curar o ser humano, por milagre, por medicação, né? Ou por intervenção cirúrgica. Deus pode dar um coração novo,
Ou ele pode dar uma medicação que tranquiliza o coração daquela pessoa, ou pode usar uma cirurgia para... Tudo isso aí são benefícios vindos de Deus, né? Então, a gente precisa diferenciar, não espiritualizar tudo, não achar que tudo é espiritual, tampouco abandonar o aspecto médico que foi também disponibilizado por Deus nesse tempo para quem precisa. Eu acredito, pastor, que seria interessante nós pontuarmos aqui para você que está em casa e entender bem que da mesma forma que existe a saúde física, ou seja, a saúde para o nosso corpo, e quando ele está debilitado, nós procuramos a orientação de um profissional na área, ou seja, um médico. Da mesma forma, existe a necessidade de se observar a saúde mental, não é assim, pastor? E aí, a procura de um médico também, no caso um psiquiatra, ou até mesmo, na primeira abordagem, a procura de um psicólogo. Claro. E assim, esse irmão que está intercedendo, no caso, você que está intercedendo por alguém da sua família, que está apresentando um quadro excessivo de tristeza, esta pessoa precisa orar por ela, pedir a Deus que traga alegria ao seu coração, mas também caminhar para que tudo seja tratado adequadamente. Exatamente. Principalmente, né? Ultimamente existe agora o termo, né? Pós-Covid, né? Já se sabe por estudos bem elaborados, né? A Faculdade de Oxford, por exemplo, ela tem um estudo bem elaborado mostrando que realmente a pandemia ela gerou umas consequências na área emocional das pessoas, né? Então, um quadro, talvez esse número aí, inclusive, seja uma contribuição pós-pandemia, né? O aumento do número de pessoas depressivas e pessoas ansiosas, já é comprovado que há uma certa interferência dos quadros de Covid grave e até leves também, né? Então, é um problema fisiológico também. É interessante, pastor, que a produção ainda preparou para nós outra informação que eu acredito que é interessante nós pensarmos nela. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Então, esta informação é muito forte, que nós vemos que a cada 100 mortes, uma pessoa é oriunda justamente da morte causada por suicídio, né? E 58%, quer dizer, mais da metade dessas mortes são de pessoas com menos de 50 anos de idade. Um histórico, né, também da nossa era pós-moderna, né? O pós-modernismo, isso aí teria que ser um outro debate, né, muito mais detalhado, né? O acelerar do processo de vida, a gente vive hoje, o mundo acelerou drasticamente, né? Uma informação que nos séculos antes da era moderna demoraria, quem sabe aí, 6 meses para chegar a nós, hoje chega com fração de segundos. Então esse acelerar gerou no mundo, de forma geral, né? Não é só esse fator, muitos outros, mas resumindo, né? Então gerou uma cobrança, né? Então você tem que se aperfeiçoar, porque a tecnologia ela evoluiu rapidamente. Hoje você faz um curso, daqui a 6 meses, se você não fizer outro, você já não serve mais para o mercado de trabalho. Então, quem tinha antigamente um certo grau, até um nível médio, era bem aceito no mercado de trabalho. Hoje, se você não tiver um curso superior, mais uma pós e um mestrado, você também já está em um grupo menos privilegiado. Então, tudo isso aí vai aumentando a ansiedade, vai frustrando. E eu entendo, já inclusive existem profissionais dando isso aí como um fator de risco, né? Leva a esses números aí que o mundo está vivenciando, né? Nesse tempo final, nessa época final que nós estamos vivenciando, né? Na Terra, né?
Agora é interessante, pastor, que o intercessor também, ele deve estar atento a esta realidade, né? Porque antes da pessoa chegar a esse estágio tão trágico de tirar a própria vida, essa pessoa vai dando sinais durante esse processo, né? E o intercessor precisa estar atento a isso. Precisa. E os sinais são claros, são sinais que não devem ser desprezados, né? Não devem ser... o que muitas vezes acontece é uma má interpretação do que aquela pessoa está vivenciando. E aí é onde se agrava ainda mais, né, o quadro, né? Então, uma pessoa que está vivendo um processo depressivo, né, e ela ouve alguém dizer assim, não, você não quer se levantar da cama porque você não quer fazer nada, porque você não quer trabalhar, você está com preguiça, isso agrava ainda mais o quadro daquela pessoa, entendeu? Ela está ali não é porque ela não queira, é porque ela está passando por um processo emocional, psíquico e fisiológico também, porque existem processos fisiológicos acontecendo no corpo daquela pessoa. Ninguém perde os movimentos ou fica sem forças para andar por sua livre e espontânea vontade. O corpo está reagindo a uma situação. Então, quem está próximo é muito importante nesse momento. Muitas pessoas salvaram as suas vidas, escaparam de momentos assim de extremo, né? De um suicídio por conta de pessoas próximas de intercessores que através da oração, da intercessão e da percepção interviram no tempo certo, no momento oportuno. Então, querido irmão, você que está em casa, você está tendo a oportunidade de entender o seu papel, como ele é fundamental. Percepção, sensibilidade, proximidade, abordagem, acolhimento, são virtudes que devem estar presentes na vida do intercessor. Mas ainda há mais um outro ponto aqui que gostaríamos de apresentar, neste quadro que estamos refletindo, que a produção preparou, que diz aqui, pastor: o abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas da depressão. Desigualdades sociais e econômicas, emergências de saúde pública, guerra e crise climática estão entre as ameaças estruturais globais à saúde mental. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Exatamente. E aí temos outra situação. Como eu citei, né? Eu falei que quando a gente fala de depressão, a gente tem sempre que olhar ao passado. E quando a gente fala de ansiedade, sempre reportar ao futuro. Então, uma pessoa ansiosa é alguém que está com temor, com dúvidas, com incertezas em relação ao seu futuro. E a pessoa que entra em um processo de depressão, normalmente são marcas do passado. Então, por isso que você vê abuso sexual infantil, abuso por intimidação, são importantes causas da depressão. Então, uma pessoa que passou por um bullying, uma pessoa que dentro da sua casa, dentro da sua família, sofre determinadas restrições, é taxado de determinadas coisas, ou foi abusado sexualmente e aquilo ali ficou oculto, secreto, a pessoa não pôde falar, mas ficou a marca, ficou o trauma, são geralmente os principais motivos que levam a pessoa lá na frente a entrar em um quadro profundo de depressão. Em um determinado momento, um gatilho vai desencadear tudo aquilo. Por isso que normalmente a medicação só não vai resolver, tem que ir acompanhado de um psicólogo, que é um outro tipo de trabalho. O médico, né, psiquiatra, vai tratar a fisiologia do problema e o médico, o psicólogo, vai tratar a origem que levou àquele problema. Então, vai tentar encontrar o fator que levou, que geralmente está lá atrás, no passado. A pessoa vai acumulando, vai juntando, né? Porque nós temos um mecanismo, quando um processo acontece de forma normal, por exemplo, quando uma mãe ela dá à luz um filho, ela sofre, ela sente dores extraordinárias. Mas passado aquele momento, quando ela lembra do parto, ela não desmaia, ela não entra em pavor, porque como foi um processo natural e normal, o nosso corpo, nosso cérebro, Deus criou isso em nós. Ele coloca aquilo em uma dependência da nossa mente que é apenas uma memória, uma lembrança. Não afeta
diretamente o nosso emocional. Você já imaginou se toda vez que você lembrasse de um parto, você sentisse as mesmas dores, você entrasse no mesmo desespero? Não é normal. Então, isso é a depressão. A depressão é voltar a um momento anterior e vivenciar ele no presente. Entende? Sim, senhor. É interessante, meus amados irmãos, nós estamos tendo aqui este excelente aprendizado com o pastor Farias, desses temas que são relevantes para os nossos dias, especialmente porque nós estamos no final de ano e N razões trazem a situação de depressão. Alguém já disse que a depressão, e já foi dito aqui pelo pastor Farias, que é este hiperfoco no passado, e a ansiedade é este hiperfoco no futuro. E talvez por algum abuso emocional, físico, talvez por um desemprego, um desentendimento, talvez por uma crise no meio da família, alguém está preso ao passado. E talvez você conheça alguém que está vivendo uma situação projetando o futuro e já gerou uma certa ansiedade. Para esses dois casos, existe solução. E como estamos num programa de intercessão, gostaríamos agora, pastor Farias, de pedir ao Senhor para fazer uma oração, porque Deus pode, neste momento, abrir a mente do intercessor para que ele possa entender este caso e conduzir alguém. E também alguém que está em casa agora pode receber uma cura da parte de Deus. Porque às vezes uma palavra, uma oração, uma atitude é libertadora, não é isso? É verdade. E pode operar grandes coisas da parte de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 131, né? Eu disse a minha alma que se tornasse como uma criança depois de ser amamentada. Então, a criança se amamenta e descansa e relaxa, né? Então, Davi estava em palavras poéticas, né? Dizendo que ele impregnou dentro da sua alma, não se apavore, não se desespere. Ele próprio dizendo a alma dele, né? E a intercessão, ela tem tanta abrangência do quadro natural, como também do quadro patológico. Então nós vamos orar e Deus pode fazer o milagre acontecer, né? Amém, pastor. Maravilhoso e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, entendendo, Senhor, compreendendo, discutindo, aprendendo, Senhor, a respeito desse quadro tão importante, tão necessário, Senhor, que muitos dos Teus servos, muitos homens na terra estão vivenciando. Tristezas profundas, ansiedade, Senhor, demasiada, que tem, Senhor, trazido crises, distúrbios, Senhor, levado muitos, Senhor, ao extremo de desistir da vida, Pai. Mas agora o Teu Santo Espírito, assim como trataste com tantos servos Teus no passado, és o mesmo Deus do presente, Senhor. Consola os corações, trata as feridas, Senhor, das almas. Consola, Senhor, e dá previsões, Senhor, de ânimo para aqueles que estão ansiosos, Senhor, inquietos. Tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz a Tua palavra. Opera um milagre nesse momento, a Tua serva que está nesse quadro depressivo, Senhor, sendo medicada, mas sofre e não consegue, Senhor, uma vida normal, uma vida, Senhor, tranquila, mas agora, a Tua mão potente, estende, Senhor, neste momento, neste lar, nesta casa, neste ambiente, neste homem, nesta mulher, neste jovem, Senhor, vai na sua mente e organiza, Senhor, os seus pensamentos e acalma, Senhor, a sua alma, assim como acalmaste, Senhor, aquele vento e aquela tempestade naquele dia. Eu creio que no Teu santo nome, Jesus, Tu podes repreender neste dia a depressão, a ansiedade e tantos outros distúrbios relacionados a crises emocionais. Em nome, por amor de Jesus, na autoridade deste nome que é sobre todo nome, alcança vidas nesta hora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, meus amados irmãos, estarmos participando deste programa e, desde já, pastor, queremos agradecer a sua participação e você fica ligadinho conosco porque no segundo bloco nós teremos mais intercessão e com outras pessoas também participando
aqui conosco. Então, pastor Farias, nós queremos agradecer em nome do nosso amado pastor a sua participação e fique à vontade para trazer as palavras de consideração final. Evangelista Sóstenes, é sempre um prazer, né, estar aqui com o senhor, com o pastor Jefferson, e queremos agradecer ao nosso pastor presidente mais uma vez a oportunidade, a escala para nós estarmos aqui cooperando e também agradecer a audiência, as orações. O programa Intercessão não é só daqui para lá, né? Nós temos muitos intercessores atrás das câmeras que estão intercedendo por nós. Então aqui é a minha gratidão a todos que oram pelo nosso pastor presidente, por aqueles que cooperam com ele nesta grande obra. Deus abençoe e, querido irmão, Deus vai com certeza dar uma saída à sua vida e é por meio da intercessão que isso vai acontecer. Deus abençoe. Então, mais uma vez, pastor, obrigado pela sua participação. E você, querido irmão, fica aí atento conosco num breve intervalo e estaremos de volta daqui a pouquinho. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Intercessão e agradecemos a Deus pelo carinho da sua audiência. Neste segundo bloco, contamos com a presença das irmãs Sâmia Santos e Fabiane Pereira. A irmã Fabiane Pereira, que é dirigente do ciclo de oração na congregação da Praça do Diário. A paz do Senhor, irmã Fabiane. A paz do Senhor, Evangelista Sóstenes. É um prazer estarmos aqui neste dia. Amém. E também a irmã Sâmia Santos, que é dirigente do ciclo de oração em Casa Amarela. Amém. A paz do pastor. Senhor. Amém, pastor. É sempre um prazer estar aqui, adorando ao Senhor neste dia com os irmãos. Amém. É uma satisfação estarmos aqui, lembrando aos queridos irmãos que estão em casa que o programa sempre é apresentado pelo pastor Jefferson, aleluia, mas hoje ele não pôde estar conosco nesta programação e tivemos já no primeiro bloco a participação do pastor Valdemir Farias, que é co-pastor ali no Templo Central, e agora estamos contando com a presença dessas dirigentes. Neste que é o último programa do ano de 2022, estamos contando com mulheres de oração, mulheres que estão no altar, como diz a irmã Judite, as mulheres do altar. Então elas sempre estão em oração, a irmã Fabiane ali na Praça do Diário, não é assim? Como é a programação ali, irmã Fabiana? Fique à vontade, viu? A partir das 7h30 da manhã já estamos lá com oração. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, a congregação já está aberta e já estamos ali orando, né? Este ano que vem já estaremos começando uma programação ali de louvor a partir do período das 7h30 às 8h30 e depois a gente começa a mergulhar na oração, levanta às 11 horas, né? Com louvores, palavra, ministração da palavra. O nosso pastor sempre tem o cuidado de enviar escalados para trazer mensagens genuínas, poderosas. E Jesus tem feito coisas maravilhosas ali. Todas as quartas-feiras temos sentido a presença do Senhor poderosamente. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, salvando vidas, libertando e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Graças a Deus. É muito bom ouvir essas informações e veja, geralmente os ciclos de oração começam às 9 horas, mas ali na congregação da Praça do Diário, que atualmente está funcionando na 7 de setembro. Portanto, se você desejar visitar o trabalho onde a irmã Fabiana está dirigindo, não se dirija à Praça do Diário por enquanto. Vá à congregação da 7 de setembro nas quartas-feiras e ela estará esperando a partir das 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Você pode chegar ali para estar orando. Também a nossa irmã Sâmia, fica à vontade também. Pastor, é sempre um prazer, né, estar aqui. E o nosso trabalho começa às 9 horas, né? De 9 às 16 horas. É uma bênção. O Senhor tem feito maravilhas lá, tem operado poderosamente, como está escrito, né, no livro de Hebreus, capítulo 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele tem feito aquilo que Ele operou no passado, tem feito hoje ali em Casa Amarela, toda quarta-feira. Jesus tem batizado, tem salvado, tem feito maravilhas, tem operado muitos milagres, curas divinas. O nome do Senhor tem sido glorificado. E é sempre um prazer, né, receber os irmãos ali. Nosso pastor presidente, aquela preocupação, tem enviado escalados. E é de bênção para nós. Sacrifício e louvor nós fazemos também. E Deus tem operado poderosamente. Amém. E as duas dirigentes aqui,
a mente já recebeu aquela pressão que quando nós nos encontramos com dirigentes de ciclo de oração, elas sempre estão fazendo o convite. Mas graças a Deus eu posso dizer publicamente que já paguei a minha dívida com a irmã Fabiane e também com a irmã Sâmia, estando no ciclo de oração, e posso aqui testemunhar que é um momento maravilhoso de oração, um momento de busca da presença de Deus, e mulheres que têm seguido as orientações do nosso amado pastor, da nossa irmã Judite, e o trabalho tem sido de bênção, tanto em Casa Amarela como também na Praça do Diário. Mas nós estamos aqui para falar sobre a importância da intercessão em momentos de crise. E tivemos no primeiro momento o pastor Valdemir Farias falando sobre frustração, sobre depressão, sobre ansiedade, mas agora nós iremos focar a nossa reflexão sobre alguns temas que são importantes. Por isso eu gostaria de convidar você para perceber conosco o que está na nossa tela, que foi colocado pela nossa produção. Pátria, família e igreja. Esses são os nossos temas e eu gostaria de começar com a nossa irmã Sâmia. Esses temas são frequentes nos pedidos de oração, lá no ciclo de oração? Sim, pastor. São os mais abordados, assim, que mais pedem. Quando a gente pega a gente expõe lá uma vasilha, né, com pedidos de oração. E quando eu tenho essa preocupação de sempre pegar alguns pedidos, não dá para ler todos, né, porque a congregação é grande e é muitos pedidos que chegam, mas 90% dos que eu consigo ler é pela família, pela nação, muitos problemas de família, muitos mesmo, englobando várias situações de separação, gerando de divórcio, dissensão, conflitos dentro do lar, problema com filhos, problemas com filhos adolescentes e jovens envolvidos em drogas, presídios, muitos pedidos. Muito conflito dentro dos lares na atualidade. O ataque, a gente sente que o ataque do adversário é contra a família, sim, porque é uma instituição divina, a gente sabe disso, está escrito lá no livro do Gênesis, e ele tem confrontado muito, as pessoas têm chorado muito, eu vejo muitas situações de angústia, eu creio que a irmã Fabiane também tem vivido isso, situações de angústia, tanto que nós sentimos aquela carga e nos disponibilizamos a jejuar e orar e fazer até sacrifício de louvor, muitas vezes com 50 hinos, para o Senhor intervir nos conflitos familiares. E com certeza acredito eu, irmã Fabiane, que os pedidos também têm chegado lá na Praça do Diário, sim, mas também tem havido respostas da parte de Deus. Muitas respostas da parte de Deus, salvação, livramentos, portas de empregos. E é interessante que esses temas, né, que estamos abordando neste dia remete a algo que a gente já aprendeu dos nossos pais na fé, né? Porque em todo tempo a igreja sempre esteve em oração, não é verdade? Então, assim, sempre eu que posso dizer que aprendi, a gente entra numa comissão, né, e vai aprendendo, e aprendi com minhas mães espirituais, né, e nos ciclos de oração, principalmente, nós sempre fazemos o clamor pela pátria, sempre fazemos o clamor pela família, sempre fazemos o clamor pela igreja, porque sabemos que é de extrema importância a igreja estar intercedendo, principalmente nos momentos de crise, onde a igreja precisa levantar sua voz em intercessão ao Senhor, para que o Senhor se mova por nossas orações. Então é bom que fique registrado para aqueles que estão nos acompanhando esta palavra que a irmã Fabiane acabou de nos trazer, que a igreja sempre esteve em oração. Não é só nesse exato momento específico de... E principalmente neste momento, não é, pastor, exatamente, de crise, que a igreja mesmo ela se levanta para estar intercedendo. Então, nós temos aqui, a produção nos colocou a informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que a projeção para o Brasil é de que nós temos 215.521.000
612 brasileiros. Esta informação ela foi tirada esta semana aqui para nós meditarmos um pouco que dentro deste patamar de gente, 215 milhões de pessoas, nós temos aí uma nação que tem dificuldades, né, na área de emprego. Os políticos precisam gerir as necessidades daqueles que estão nas metrópoles, como também aqueles que estão nos vilarejos, aqueles que estão nas comunidades ribeirinhas, não é isso? Problemas sociais são muito abrangentes. Então, quais são os motivos, irmã Fabiana, quais são os motivos que nós temos aí para orarmos pelo Brasil? Por que devemos orar pelo Brasil? Principalmente porque nós sabemos que uma nação, quando ela está voltada para o Senhor, Deus está com as mãos estendidas. E a importância da gente orar por esta nação, para que o Senhor ele possa direcionar, né, como o senhor bem falou aí, principalmente os governantes, para que possa estar assim, porque a Bíblia diz, né, que quando o justo governa, né, o povo se alegra. Então, o escritor aos Hebreus também falando, dizendo que nós temos que orar pelas autoridades constituídas para que a gente tenha dias de paz. Então, é necessário que a igreja continue cumprindo o seu papel, não só no dia a dia, no cotidiano, mas principalmente nos momentos de crise, nos momentos de enfrentamento, né? Onde a palavra de Deus tem sido tão banalizada, onde o evangelho tem sido tão banalizado, né? E nós temos visto muita desordem, muitos problemas sociais, muita criminalidade, tudo isso é a ausência da palavra de Deus, a ausência de Deus. E a gente, é preciso que a gente ore para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor desperte, né, as autoridades para programas sociais, programas inclusivos, que incluem essas pessoas que estão à margem da sociedade. Nós não podemos deixar que esses menos favorecidos fiquem sem esse acesso e também sem a nossa intercessão. E chega muita gente necessitada no círculo de oração, né, pedindo para o Senhor abrir porta de emprego, para o Senhor ajudar, problemas de família, problemas de enfermidade, que às vezes até impede da pessoa, né, ter um emprego, um trabalho. E a gente está nessa brecha aí, jejuando e orando e intercedendo pela nação, para que o Senhor venha, né, trazer para esta nação aquilo que esta nação está precisando. Amém. E nada melhor do que aproveitar a presença das dirigentes, né, de ciclo de oração. E aqui eu gostaria de pedir à irmã Sâmia, para neste momento, se tiver algum interesse de acrescentar alguma coisa a mais no nosso pedido de oração, mas especialmente convocar aqueles que estão em casa para intercedermos pelo Brasil. Amém, pastor. Quero te convidar para agora nós estarmos orando, clamando ao Senhor, intercedendo. Interceder, a gente sabe, né, que é se colocar na posição do outro, na condição do outro e elevar a Deus a suplicar ao Senhor por aquela necessidade. Oremos, Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estou diante de Ti, juntamente com este Teu povo, Senhor. Queremos, Pai, te clamar pela nação brasileira. Aleluia. O Brasil, Senhor, está diante de Ti. Queremos Te suplicar, te pedir que a Tua bênção continue sobre nós, Senhor. Deus, que haja, Pai, prosperidade. Que o fruto desta terra, Senhor, seja próspero. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em tudo. Queremos orar pelas autoridades constituídas da nossa nação. Ó Senhor, estende Tuas mãos de vitória, Tuas mãos que guia, que conduz, que a nossa nação permaneça em paz. Meu Deus, os ministérios, ó Senhor, as casas, Senhor, que haja, Senhor Jesus, equilíbrio. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, queremos Te pedir, afasta toda a nuvem do mal. Quebra os intentos, Senhor, malignos, as setas que estão endereçadas à nossa nação. Na autoridade que há no nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, que caia por terra. Abençoa o nosso Estado, todos os estados da Confederação Brasileira, Senhor.
estende tuas mãos de vitória, que possamos desfrutar, Senhor. Aleluia. Que possamos ver, Senhor, que verdadeiramente o Brasil está, Senhor, sob teu controle. Ó Deus, as câmaras federais, estaduais e municipais, reina, Senhor, reina sobre tudo e sobre todos. Tu és, aleluia, a nossa paz. É o Senhor que está no comando. Por isso, Senhor, que colocamos diante de Ti esta oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel para ouvir as nossas orações e trazer resposta para o nosso povo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu também cresci na igreja e nós temos o costume, na nossa linguagem assembleana, de dizer que somos nascidos e criados na casa do Senhor. E garoto, indo para ciclos de oração, ouvíamos as dirigentes, quando levantava do período de joelho de oração, as primeiras orações coletivas com a igreja envolvia justamente a oração pela nação brasileira. E ainda hoje isso perdura. E por isso nós louvamos a Deus. Mas também ora-se pela família. E neste trabalho que nós estamos, que é o último trabalho de 2022, o último programa, nós também temos a oração pela família. E aqui nós temos na nossa tela, né, pátria, família e igreja. E como é o nosso objetivo também orar pela família, nós temos alguns pontos importantes que estão aqui aparecendo na nossa tela: humanismo, hedonismo, relativismo, materialismo, individualismo. São todos temas relacionados ao ambiente filosófico que analisa pela sociologia o comportamento social da sociedade, né, das civilizações. E aí nós temos o interesse do homem olhando somente para si, o prazer pelo prazer, a relativização das coisas, o interesse pelo material, esquecendo do mundo espiritual. E isso tem envolvido diretamente as famílias, não é assim? E nós vemos aí que as famílias estão sendo desfaceladas, destruídas por muitos ataques. Irmã Sâmia, quais são os motivos de oração que podemos apresentar em favor das famílias? Pastor, vejo muito lá pessoas que chegam se sentindo solitários. E eu, quando conversamos, e sempre diz assim: irmã, a senhora tem um tempinho para falar comigo? E às vezes a gente está de joelhos, se levanta e fica ali naquela... E eu sinto uma solidão. Uma solidão com uma casa cheia. Como pensar, né? Porque a mídia, a tecnologia tem afastado o povo de Deus, muitas vezes, e também o ambiente familiar, né? Vai se dando brechas. Eu entendo que as pessoas vão perdendo os costumes de família, de né? família, comer na mesa, né? Conversar um pouco, sentar no sofá. E isso tudo vai abrindo brecha para que o inimigo de nossas almas, que é o opositor da paz, da harmonia no lar, e ele vai entrando ali, quando menos espera, não há mais o diálogo. Porque o diálogo é a peça-chave. Se a gente não dialoga, não tem o demais, não é? Como se entender sem o diálogo? Então, muitas pessoas chegam lá se sentindo solitários, porque não há mais o diálogo. E, através disso, vêm os conflitos familiares, vem a busca por algo de fora, e é aí que entram as drogas. É o que eu tenho visto muito. Muitos pais com os filhos envolvidos nas drogas por conta do afastamento familiar. Muitos pedidos de oração. Situações que eu muitas vezes, eu sou muito chorona, você toma assim aquela situação e chora, se angustia por ver. Famílias, eu não vou me esquecer nunca de uma das congregações que eu trabalhei, e uma criança de
8 anos, 7, 8 anos, chegou para mim e entregou um pedido de oração. E eu levo esse pedido de oração, não está nesta Bíblia, mas está em uma das minhas Bíblias. E naquele pedido de oração ele desenhou um coração, colocou a mãe e o pai de mão dada, a irmãzinha dele e ele. E ele botou embaixo: ore para o meu papai voltar para casa. Meu Deus. E ele me entregou e eu olhei aquele pedido e chorei. Porque uma criança de 7, 8 anos, né, com aquela preocupação e aquela criança, eu comecei a acompanhar aquela família na oração e sempre que ele chegava eu perguntava como estava. E se passaram 10 anos, é o tempo que eu trabalhei lá nessa congregação. E um dia desse eu fiquei ciente, né? Aí ela foi até o ciclo de oração que eu estou atualmente, que é Casa Amarela, e eu perguntei a ela como está. Ela disse: ele está de volta em casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois de 10 anos. Mas eu nunca desisti de orar pelaquela família. Porque não devemos desistir de orar. A família, você quer uma sociedade saudável? É uma família em paz. Porque a gente vê tanta coisa. A gente sai na rua, violência, a irmã Fabiana estava falando. Isso tudo é consequência de separação, de problemas, de conflito nos lares. Você ouvir alguém dizer: irmã, eu prefiro estar aqui e estar na rua do que chegar em casa. Você ouvir alguém dizer assim, isso tudo a gente escuta no ciclo de oração, não é, irmã Fabiana? Irmã Sâmia, lá em casa, meus pais não se entendem. Então é melhor ficar aqui ou na rua. Eu fico pensando na hora de voltar para casa. Isso é muito sério. Então isso é um motivo para a gente orar pela família. Orar porque Satanás ele tem um plano, o presbítero sempre diz isso, para destruir a nossa família. Hoje é um plano de curto prazo. Hoje, amanhã. Mas também ele tem um plano. E se não der certo esse, ele vai lá no futuro, ele tem um plano para destruir a nossa família. Então nós devemos orar. Não só pela família de alguém, mas também pela nossa família. Sim. Meus queridos, acredito que se tivéssemos oportunidade de ouvir de forma mais extensa, teríamos aqui muitas informações e muitas respostas de oração. De oração. Mas aqui fica esta palavra para você. 10 anos de oração e aquela criança conseguiu a resposta do que pediu a Deus. E o intercessor não abre mão de orar. Por isso agora eu gostaria de pedir à irmã Fabiane, se ela tiver alguma coisa para acrescentar, ou então e fazer esta oração exclusivamente pelas famílias, em nome de Jesus. Vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Os temas são bastante relativos, né, ao que a gente tem visto, temos visto diretamente no ciclo de oração, né, que é o ambiente que estamos mais próximos. Temos visto essas pessoas chegarem e pedirem oração. E o que me chama a atenção é que muitas famílias pedem muita oração por pessoas depressivas. O índice de depressão tem sido muito alto em muitas pessoas. Problemas de pessoas querendo atentar contra a sua vida também tem chegado muito nos círculos de oração. Uma semana dessa, um casal levou um filho de 15 anos que estava se cortando, querendo tirar a sua vida. E nós oramos por ele entregou a sua vida para Jesus lá, eles não eram evangélicos. Entregou a sua vida para Jesus e temos acompanhado aquela família, mas os problemas com relação à depressão têm sido muito grandes, né? E é necessário que a gente ore, continue orando, né? Vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Convido você para estar intercedendo conosco agora por todas as famílias. Creia que também a sua família estará incluída nesta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui, Pai, para interceder, Senhor, pelas famílias. Senhor, famílias que foram desfaceladas, famílias que foram destruídas, famílias que estão vivendo um momento de crise, Senhor. Talvez a crise seja alguém que está nas drogas. Talvez a crise seja o desemprego, Senhor. Talvez a crise seja o provedor que saiu de casa, abandonou a família.
Senhor, talvez a crise seja a falta de perdão. Aleluia. Ó Senhor, visita agora, Pai, com Teu poder, cada família, Senhor. Que haja uma restauração de vidas. Aleluia. Que haja renovo espiritual. Que famílias que estão ouvindo esta oração e talvez não Te conheçam ainda, mas que possam ser alcançadas pela Tua maravilhosa graça, Senhor. Aleluia, possam ser salvas por meio do Teu Filho Jesus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Senhor. Ó, Senhor, vai dando vitória, vai, Senhor, mudando situações, meu Deus. Que Tu possas trazer, Senhor, alegria a esta família que chora, que enfrenta o luto, Senhor, da perda do seu ente querido. Eu Te apresento, Senhor, todas as dificuldades enfrentadas, seja qual for a crise, Senhor, aleluia. Mas eu sei que sempre Tu tens uma maneira de transformar o caos. Tu transforma, Senhor, o caos. Tu restaura, Tu traz alegria, Tu traz novidade, Senhor. Eu Te apresento, vai abençoando todas as famílias, vai ajudando, vai fortalecendo, que altares sejam renovados, aleluia. Que esta família, Senhor, que Te serve, mas estão frias espirituais, voltem a orar juntas em família, voltem a cantar, voltem a restaurar a comunhão contigo, Senhor. Faz este milagre. Nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, parece que a programação, ela encerrou. Está tão gostoso aqui este ambiente, sentindo a presença de Deus, mas ainda nós temos um tema para ser tratado. E eu gostaria de deixar esta indicação para a produção, para o pastor Jefferson, que também vai assistir esse programa, para trazê-las de volta aqui. Amém. Para trazer um programa completo para tratar de cada tema com as senhoras, que será de bênção para aqueles que estão em casa. Nós temos aqui mais um pedido de oração que é pela igreja, né? De acordo com os dados da lista mundial da perseguição de 2022, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Então a perseguição à igreja é algo muito patente nos nossos dias. E isso tem chegado até a nossa nação brasileira. Mas nós estamos com o nosso tempo encerrando e nem vai ser possível fazer comentário. Mas eu gostaria de pedir à irmã Sâmia para fazer uma oração pela nossa nação brasileira, mas orando especialmente pela igreja no Brasil, que está sofrendo perseguição, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Sim. Em nome de Jesus. Oh Pai, mais uma vez, Senhor, continuamos em Tua presença, sim, desta Jesus. Vez, intercedendo pela Tua igreja, Senhor. Jesus. Aquela que na Tua palavra o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos o Teu povo. Sim, Jesus, Tu intercedesse por nós. Apieda-te de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Oh, Senhor, cremos na Tua intervenção. Cremos na Tua graça, na Tua força, aleluia, sobre a Tua igreja, Senhor. Aí cuidando, Pai, estende as Tuas mãos sobre o ministério da Tua igreja. Neste momento eu quero Te pedir uma bênção especial na vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, Senhor, da sua família, da nossa irmã Judite, Senhor, todos os Teus servos, todos que com Ele cooperam nesta obra. Meu Deus, aqueles que estão na obra missionária, estende Tuas mãos de vitória. Aqueles que, Senhor, estão além fronteira, enfrentando alguma dificuldade, alguma perseguição, estende Tuas mãos de vitória nesta hora, Senhor. Visite o coração de cada um deles. Lhes dê força, ânimo, Senhor, para prosseguir esta marcha, Senhor, apregoando o Evangelho, Senhor, falando da Tua bondade. Entra com salvação, faz prosperar. Oh, Deus, aqueles que cultuam Deus dentro de porões,
Ah, Senhor, a igreja perseguida, estende tuas mãos. Vai livrando, vai protegendo, vai, Senhor, fazendo maravilhas no meio do teu povo. Tu és o mesmo, tu não muda. Abençoa a tua igreja com paz, com graça e força, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas, homens e mulheres de coragem. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, para, Senhor, proclamarem, falarem, Senhor, a tua palavra, para escrever em outros idiomas. Oh, Senhor, aleluia, faz coisas grandiosas, tu podes. Tu és poderoso, tu és o dono desta igreja, Senhor. Pois colocamos diante de ti. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que bom estar nesse lugar. Que bom sentir a presença de Deus. Eu acredito que você que está em casa também está sentindo a presença de Deus. E que bom terminar o programa Intercessão no ano de 2022 com esta programação tão recheada de graça e de glória da parte de Deus. Glória a Deus. E chegando ao final desta programação, gostaríamos de conceder à irmã Fabiane a oportunidade, para trazer suas palavras de consideração final, já que estamos chegando à conclusão do programa. Amém. Estamos agradecidas por tudo, agradecendo ao nosso querido pastor Ailton, a toda a produção da Rede Brasil, deste programa, agradecer ao nosso evangelista Sóstenes, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Sâmia também, fica à vontade. Amém. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e também o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também todo o pessoal da Rede Brasil, pastor Sóstenes, é sempre de bênção este convite. Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. Amém. Queremos aqui, em nome do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer a você pelo carinho da sua audiência durante todo este ano de 2022. Como falamos, o pastor Jefferson não pôde estar neste último programa, mas ele nos orientou a trazer também esta palavra de gratidão e também pedir a você que continue ligadinho conosco neste ano de 2023. Ele deseja a todos um feliz 2023, cheio da bênção da parte de Deus e que possamos terminar o ano em oração e começar o ano de 2023 em oração. Fique com a graça de Deus sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém.